glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. De Jesus e o louvor ao Rei Aleluia! Bendito é o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Amém? Quem está feliz com o Senhor, diga amém. Glória a Deus, aleluia! O Senhor é bom e a sua bondade dura para sempre. Você está aqui hoje, não é porque você merece estar aqui. É a bondade de Deus para com a sua vida, para com a minha vida, para com a nossa vida. Vamos orar e agradecer a Deus por este privilégio de estarmos na sua casa. Curve suas cabeças, vamos orar. Senhor Deus, em nome do teu Filho, Jesus Cristo de Nazaré, nós nos colocamos diante da tua presença em uma atitude de louvor, de gratidão, de reconhecimento da tua bondade, do teu amor e do teu cuidado para conosco. Reconhecemos que não merecemos nada e venha da tua parte, mas simplesmente é o teu soberano amor, é a tua misericórdia, ou melhor, Senhor, as tuas misericórdias que não têm fim. É elas que se renovam para conosco a cada dia. E são as causas de não sermos consumidos. Muito obrigado, Deus, pelo teu amor, pelo teu cuidado, pelo teu zelo para conosco, por nos abraçar, por nos dar livramento, pela tua provisão, pela vida, pela saúde que o Senhor tem nos dado. Muito obrigado porque o Senhor tem tido um cuidado muito maravilhoso para com a tua igreja, Senhor. Nós lhe agradecemos, ó Pai, publicamente. Queremos te dar toda a honra e glória, e poder e força e majestade, e domínio, Senhor, por tudo quanto o Senhor tem feito, pelo aquilo que tu és, pela tua grandeza, pela tua majestade, pelo teu trono, pelo teu poder, pela tua santidade. Estabeleça, ó Pai, o teu nome em nossas vidas, a cada dia. Estabeleça a tua soberania, a tua graça, a vida que é em ti, a santidade que é em ti. Vem estabelecer. Abre o nosso coração para que recebamos do Senhor aquilo que o Senhor tem ministrado em nossas vidas pelo teu Espírito Santo. Essa noite de hoje nós convidamos o Espírito Santo da aliança
para que esteja junto conosco nessa ministração, não só ministrando, mas também nos ajudando a ouvir, a entender, compreender e viver. Nos ajuda nesta noite, através da pregação que ouvirmos, decidirmos te servir de todo o nosso coração. Muito obrigado, Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós oramos, amém e amém. Eu quero ler aqui no livro na carta a Tito, no capítulo 2 de Tito. Depois daqui vocês vão louvar, viu? Mais um hino aí, viu? Capítulo 2 de Tito. Fica depois de Timóteo, viu, gente? Tito é um jovem discípulo de Paulo, assim como Timóteo. Ele fala assim: porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século de maneira sóbria, justa e piedosa, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória de Deus e do nosso Salvador, Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo especial, zeloso de boas obras. Aí Paulo fala a ti, diz assim: fala disto e exorta e repreende com toda autoridade, ninguém te despreze. Amém? O Espírito Santo fale poderosamente em cada coração. Pode sentar-se, irmãos. Cadê? Queremos te adorar, teu sangue. Teu sangue leva-me além de todas as alturas. Vamos arrebatar e adorar o Senhor? Bora? Tua justiça pela minha vida, Jesus, este é o teu sangue. Isso é bênção, viu? Lá no culto. Tua cruz mostra-nos tua graça, fala do amor do Pai, prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue
teu sangue leva-me além de todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Alvo mais que a neve, algo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Aleluia! 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 Vou te contar um segredo. Não conte para ninguém. Você já é lavado no sangue. Entendeu? No sangue você é lavado uma vez só. Já é lavado. Aí o hino diz que se nesse sangue lavado, mais alvos que a neve serei, né? Devíamos cantar assim, né? Se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve, já sou. Já sou lavado, né? E isso é o diferencial na sua vida. Você é lavado, remido no sangue de Jesus. Você pertence à classe dos remidos. A classe daqueles que foram resgatados do império das trevas pelo poder do sangue do Cordeiro. Que fez Jesus te resgatar foi o sacrifício dele. Por quê, meu bispo? Porque ele paga o preço que era seu para pagar. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna através do Senhor Jesus Cristo. Era o seu preço, você que tinha que pagar o preço. Que o pecado era seu, não era dele. Mas João 53 diz, ou Isaías 53 fala, que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Deu para entender? A culpa que era sua, ele levou. Se você era culpado de um crime e ele tomou a culpa do seu crime, então você está com paz. Você não é mais culpado, mas ele é culpado. Ele levou a culpa, a sua culpa. Amém? Deus nos abençoe. Pode sentar-se. Sentar-se. Hoje é ceia, gente, viu? Então vou fazer aqui uma
uma breve pregação. Paulo, ele falando com Tito, ele tem o seu coração. Ele diz que a graça de Deus, a graça salvadora de Deus, se manifestou para todos os homens. Todos. É o que o texto fala. Todos os homens. Ensinando-nos. Agora, essa graça de Deus, essa graça de Deus, ela se manifestou salvadora a todos os homens, mas a graça, ela traz em si uma pedagogia de vida, de como você viver. Quando Deus, ele, com mão forte, poderosa, ele vai no Egito e ele resgata o seu povo. O povo não fez nada. A única coisa que o povo fez foi na hora da última praga que eles, para não ser ou não se tornar vítima alguma família daquela praga, tinha que obedecer às ordens do Senhor, que era passar o sangue, matar o cordeiro, comer o cordeiro com ervas amargas e passar o sangue nas laterais da porta, da entrada da porta. Isso foi o que eles tiveram que fazer, uma coisa muito simples, mas todo o ato de salvar o povo, de libertar o povo, foi um trabalho de Deus. E o povo saiu feliz, alegre, cantando, porque Faraó cedeu. E todo mundo saiu feliz da vida. E eles vêm alegres, e naquela felicidade, mas quando chega na base do Monte Sinai, Deus diz, fica aqui. Moisés sobe. Moisés sobe. E Deus dá a Moisés o que é as tábuas da lei. Sabe o que é isso? Olha, eu trago vocês de lá para cá. Vocês devem vir como vocês estão. E você, aqui para nós, o povo é cheio de mazelas. Idolatria, adoração a deuses egípcios. Eles estavam cheios de costumes dos egípcios, estavam cheios. Eles viveram 400 anos naquele lugar, então aprenderam, absorveram parte dele, daquele povo, absorveu a cultura egípcia. O politeísmo, a adoração a vários deuses, mas quando chega na base do Monte Sinai, Deus sobe Moisés. Está aqui, ó, vocês vão viver assim. Ó. Eu sou o único Deus e não há outro além de mim. Sabe o que quer dizer isso? Venha como está, mas você não pode continuar como veio. Então, quando você vem, que você aceita a graça, a salvação, você não pode continuar a andar como você andava. Você não pode continuar a viver como você vivia. Como a Bíblia diz, na vontade da carne e dos pensamentos. E a Bíblia diz, por natureza, éramos filhos da ira. Existe um diferencial de vida. E aqui a graça diz que ela é salvadora, traz salvação a todos os homens. Todos. Aí você pode dizer, bicho, todos os homens são salvos? Não, irmão. Porque muita gente já morreu que não é salvo.
que rejeitou Cristo. Então, a oferta, ela é universal, para que nenhum homem se queixe diante de Deus. A oferta é universal. Todos os homens têm direito à salvação. Porque Deus abriu mão para todo mundo e Deus não faz acepção de pessoas. Agora, aceitar o presente da salvação é outra história. Então a graça, ela traz na sua composição, ela traz uma didática de vida, na qual você que se diz cristão, na qual você que se diz servir a Deus, que aceitou a Jesus, você tem que entender. Renunciando o quê? Toda impiedade. O que for de impiedade, coisa ruim que não presta, pode botar aí. Perversidade, mentira, adultério, prostituição, fornicação, a depravação do mundo que vive, a indecência, a impureza sexual, a violência, e aí vai botando. A desobediência, a rebeldia. Tudo isso é incluso em impiedade. Renunciando toda a impiedade. Depois vem as concupiscências mundanas, o gosto pelo mundo, o prazer pelo mundo. Então a graça, ela não comunga com o liberalismo de hoje que a igreja está vivendo. Pode fazer isso, pode fazer aquilo outro, pode fazer, pode. Sim, o que é que não pode? Eu posso. E tem aqueles que dizem, posso todas as coisas daquele que me fortalece. Então eu posso pegar porque Deus me fortalece. Eu posso fazer isso porque Deus me fortalece? Não, irmão. A graça salvadora, ela exige de você uma postura. Postura de acordo com a graça. A Bíblia diz, vivei dignamente do Evangelho de Cristo. Você tem que viver de maneira digna com o Evangelho, com aquilo que o Evangelho ensina. O que passar disso é de procedência maligna, irmão. Renunciando toda a impiedade e às concupiscências mundanas. Aí você vai viver nesse presente século de maneira sóbria, de maneira justa e de maneira piedosa. Esta é a meta de Deus para o crente através da sua graça maravilhosa. Renunciar à impiedade, renunciar às concupiscências mundanas e viver aqui na terra de maneira sóbria. Sóbria, consciente de que está servindo a Deus. Se você comparar isso a um bêbado, né? Como é que o bêbado é? Sóbria, correto, de maneira íntegra. Viver assim. Isso como produto da graça. Vocês estão entendendo, irmãos? Eu não estou dizendo que você vai ter isso para ter a graça. Isso é um produto da graça quando você se submete ao Senhor. Davi diz que um coração quebrantado, Deus não rejeita. Um coração submisso. Um coração que se submete. E viver aqui com esperança, sabe, irmãos? Viver com esperança. Então a graça, ela se mostra salvadora. Diga assim, salvadora. Diga, salvação. Hoje estava conversando com os novos decididos lá em cima, palestra após batismo, estavam falando sobre Salvador, a cidade de Salvador. Salvador é a única cidade do mundo que tem o nome de Jesus, sabe? Salvador. Esse Salvador aqui não é um nome Salvador como muitos lugares têm El Salvador, não. Aqui Salvador. Quem nasce Salvador é o quê? Soteropolitano. Essa palavra soteropolitano,
Você vai ver quando nós estudamos teologia, existe uma palavra soterologia, que estuda a salvação. A palavra soterologia é derivada do nome Salvador, do Salvador Jesus. Então, Salvador tem o nome de Cristo. Então, a sua salvação, que você recebeu pela graça de Deus, entenda isso. Você não faz nada para receber a graça. Você não comprou a graça, você não subornou Deus, você não praticou nenhuma obra para você receber a graça. A graça é oferecida de graça. Ela não é imposta a ninguém. Deus não impõe a sua graça. Eu estava conversando com uma pessoa hoje, o que é que você acha? Você quer uma pessoa, né, para casar? Aí a pessoa vai lá, faz algumas coisas, né? Como se botasse um chip numa pessoa, né? Botasse um chip na cabeça e programasse ela e disse assim, você vai me amar profundamente, viu? Eu sou a pessoa que você quer, não tem outra, você não tem como, aí vai programando, você não tem como me rejeitar, então programa aquela pessoa toda. Toda. Qual a mulher que é um homem assim? O homem que é uma mulher assim. Se tirar o chip, ele pode se rebelar, né? Eu pergunto a você, por que Deus queria? Por que Deus vai querer uma pessoa? Impor à pessoa uma salvação, onde você é obrigado a aceitar, onde você não tem jeito. Não, Deus quer o seu amor que é voluntário. Deus quer que você o ame do seu coração. Eu sei que alguém pode dizer, mas bispo, ninguém pode amar a Deus. Pode sim. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Acabou, meu irmão. A Bíblia, então, se Jesus morreu por mim, eu posso amar Jesus. Ele me amou primeiro. Diz que o amor de Deus nos constrange, nos conquista. O amor é conquistador. O amor é conquistador, irmão. Mas o homem ele não pode fazer boa obra nenhuma. O homem não tem condições disso? Tem sim. Jesus disse, se vocês são maus, perversos, miseráveis, sabem fazer, dar boas coisas aos seus filhos. Então o homem mesmo que ruim, o homem mesmo que não presta, ele tem atos de bondade. Ele não é salvo por isso. Mas ele tem atos de bondade. Quem falou isso, sabe quem falou? Jesus. E ninguém pode dizer que não. Se vocês são maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos. Então Jesus está admitindo que o homem mau, o homem pecado, o homem impiedade, ele pode fazer alguma coisa boa. Mas como é que pode ser isso, bispo? Mas o homem não está em pecado? Sim, mas em você tem algo, ainda que corrompido, mas que é de Deus, é o seu espírito. E Deus, quando fez o homem, Ele soprou no homem o fôlego da vida, Ele tirou do seu espírito e colocou no homem. Eu estava conversando hoje com um amigo meu, amigo Mateus, direito ali. Como é que você explica qual é o código ético de justiça do mundo? A lei de Moisés, não, código de Hammurabi. Como é que um homem ímpio, caudaico, sem nenhum amor, perverso, miserável, consegue conceber um código que se assemelhava à lei de Moisés, que até hoje ele é admirado, esse código. Como é que esse homem conseguiu fazer isso? Não é verdade? Ele fez uma coisa boa. O direito do mundo tem muito do direito romano, estou errado? Os romanos, aquela nação que fez tanta coisa ruim, que não prestava, né? Aquele quarto reino, aquele animal horrível que Daniel fala,
que matou muita gente, que destruiu muitas nações. Ele tinha um código de direito que até hoje as nações colhem dele como base. Coisa boa. Como é que homem ruim concede coisas boas? Isso é um fato. Você não tem como negar. Não tem como negar. Mas nada disso, meu filho, compra a graça de Deus. Deu para entender? Um dia eu estava vendo um pastor pregar. Pastor Saulo, gostei muito dele, não está mais vivo. Creio que não está mais não. Pastor Nilson Fandini. Ele fazia uma pregação no rádio, eu era novo decidido na época. Ele falava sobre a graça de Deus, ele contava a história de uma criança que estava na escola dominical. E a criança estava toda mal vestida, porque ela não tinha roupa. A pobreza era grande na vida daquela pessoa. E aquela criança estava daquela maneira. O que aconteceu? E ele, quando acabou a escola dominical, ele foi na rua, comprou roupa para aquela criança e levou onde aquela criança estava. E foi levando a roupa, levando a roupa. E quando chegou naquela casa, ele bateu na porta daquela casa algumas vezes e ninguém atendeu. E ele insistiu muito, de repente ele recebeu uma pedrada. Quebrou, sangue desceu. Ele pegou com muito esforço, desceu. Aquele homem foi no hospital, pronto-socorro, deu alguns pontos. Essa história tem muito tempo. Para você imaginar, tem mais de 30 anos que eu vejo essa história. E ali ele fez um curativo. Aí ele pegou um embrulho de presente, botou debaixo do braço e subiu de novo o morro. E bateu naquela porta. E bateu, aí saiu um homem. Disse, já era tarde, boa tarde. Eu quero entregar esse presente aqui para o seu filho. Ele fez, não, para o meu filho não. Ele fez, para seu filho, sim. Não, meu senhor, isso aqui não é para o meu filho, é para o seu filho. Sabe por que não é para o meu filho? Meu filho não merece presente. Foi ele que te deu a pedrada. Aí o homem disse assim, eu sei que ele não merece, mas ele precisa, ele está nu. A graça é isso, você não merece a graça. É um presente de Deus. E todo presente, ele não é imposto. Ele não vem como imputação sobre você. O presente é oferecido. Eu vou no seu aniversário, eu vou te dar um presente. Pastor, tem pessoas que rejeitam o presente? Tem sim, minha mãe tinha presente. Ela para a tua casa, se invocasse, não quer só presente, toma, não quer só presente não. Ela fazia assim mesmo. Porque é um presente. Presente dá quem quer, recebe quem quer. Então a graça de Deus é um presente de Deus para a sua vida e para a minha vida. E você aceita um presente se quiser. Geralmente, a maioria das pessoas recebe esse presente. E aquele menino aceitou aquele presente. A salvação que Deus te oferece e me oferece, né? É um presente gratuito de Deus, né? Aquele carcereiro perguntou para Paulo, ele disse assim, senhores, o que eu farei para que seja salvo? Responderam-lhes, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo, tu e tua casa. E disse, e lhe pregaram a palavra de Deus e a todos em sua casa. O que é que eu devo fazer para receber a salvação? Qual a parte que te cabe? É a parte mais simples. A palavra de Deus que o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo trabalha na sua vida, ele fala da necessidade que você tem. Aleluia.
Ele fala da necessidade que você tem. Ele traz no seu coração a necessidade. É Ele que faz isso. Mas você aceita se você quiser. A decisão é sua. Jesus, vinde a mim, os que estão cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. É um convite. Convite se faz quem quer e aceita quem quiser. Você tem o direito de rejeitar o convite. Jesus disse, vocês não querem vir a mim para ter vida? E quantas vezes ele falou, se não credes em mim, perecerei todos vós em vosso pecado, se não credes em mim. Então o homem só perece no pecado dele, não por imputação de Deus, mas se ele rejeitar Cristo. A Bíblia diz, quem não quer nele já está condenado. A condenação é esta. Qual é a condenação? A rejeição do Filho de Deus. Essa é a condenação de todo ser humano. A condenação não é você fazer um bocado de coisa ruim, miserável, não. É você rejeitar Cristo. É o único que pode te livrar da ira futura. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Deu para entender? Aí vão dizer assim, mas a fé é um dom de Deus. Com certeza, irmão. É um dom de Deus. Mas mesmo esse dom operando na vida de muita gente rejeita. E aí pessoas dizem assim, não, pastor, eu sei que Jesus salva. Eu sei. Eu sei que é o único caminho, mas eu não quero. Tem pessoas que só falam isso. Eu não quero. Já vi uma pessoa dizer, pastor, eu amo o mundo, eu gosto do mundo. Eu sei que Jesus salva, eu sei que Jesus liberta, leva para o céu. Ela disse, mas eu amo o mundo. Ela confessou. Você acha que Deus imputou aquela confissão naquela vida? Você vai confessar isso agora, que eu quero que você confesse. Pelo amor de Deus, gente. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo. Entendeu, gente? Você tem a vida eterna em quem? Em? Na graça salvadora. Jesus. A vida eterna está nele. A vida eterna é esta, ó Pai, que crê em Ti como único Deus, a Jesus Cristo, e a quem Tu enviaste. Tem alguma dificuldade, irmão? Qual a dificuldade que ele tem que crer nisso? A vida eterna é esta. Que crê em Ti, ó Pai, e a Jesus Cristo, a quem Tu enviaste. É uma coisa tão simples. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Olha, ela veio de cima para baixo. Não é produzida pelos homens, mas as nossas obras. É bom entender isso, gente. As nossas obras. Você se lembra, tem na Bíblia um homem chamado Cornélio. Já vou começar a celebrar a ceia. Um homem chamado Cornélio, já viu? Esse Cornélio era um centurião romano, era um homem de proeminência naquela comunidade. Um homem respeitado, né? Um homem da alta society, né? Ó, ele era do topo da sociedade, mas, pelo que a Bíblia mostra, ele era um homem temente a Deus. Eu acho que ele se enquadrava naquilo que Jesus disse. Se vocês são maus, sabendo dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial. Acredito que Cornélio se encaixava perfeitamente nesse perfil que Jesus falou. Olha, interessante que Cornélio era um homem que dava esmola constantemente. Cornélio dava esmola constantemente. Cornélio fazia oração. Cornélio fazia jejum. Olhe bem, gente. Cornélio estava melhor que muitos crentes, né? Ajudava os pobres.
ajudava os pobres, fazia jejum, fazia oração. Ele era querido na comunidade. Dizem que o homem sem Cristo era desprovido de um ato de bondade. Esse homem não tinha Cristo. E eu vou te provar porque ele não tinha Cristo. E esse homem está em determinado momento fazendo suas orações e aparece um anjo a esse homem. O anjo disse assim: Cornélio, as tuas orações e as tuas esmolas têm subido à presença de Deus. Era um homem pecador, um homem sujeito à condenação. Aquele homem não tinha Jesus. Se aquele homem morresse, mesmo dando esmola, ajudando, ele não ia para o céu. Ele tinha grandes atos de bondade, a ponto do próprio Deus reconhecer. Está escrito. Vai lá e olha. Atos. Se eu não me engano, confira, capítulo 7, se eu não me engano. Então aquele homem era assim, e de suas esmolas, suas orações, Deus está vendo tudo isso, está gostando, Cornélio. Mas só tem o seguinte, Cornélio, você não é salvo. Como foi que o anjo disse isso? O anjo disse: vai, manda homem seu a Jope, na rua direta, na casa de um certo irmão, curtidor de couro. Manda chamar Pedro. E Pedro vai te dizer palavras para que você possa se salvar. Cornélio não era salvo. Cornélio não tinha graça. Não tinha graça. A gente sabe o resto da história, né? Que ele mandou chamar Pedro, Pedro veio, foram alguns dias de viagem, e quando Pedro chegou, entrou na casa dele, ele disse que Pedro entrou e começou logo ao quê? A pregar a palavra. Engraçado que a Bíblia diz que todos, ele chamou o vizinho, chamou os amigos próximos, toda a família reunindo na sua casa para ouvir Pedro falar, pregar o evangelho da salvação. Pregar a graça de Deus, que é o próprio Jesus, e ele chega ali e prega o evangelho para toda aquela família, naquela casa, parentes e amigos, e nessa pregação diz que o Espírito de Deus desceu sobre eles. A partir daquele momento, Cornélio já era salvo. Mas antes ele não era. Mas tinha atos de bondade. E ninguém pode negar isso. Está escrito. Só se torcer a palavra. Amém? Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Jesus Cristo. Essa redenção, irmão, é no sangue. O sangue de Jesus é a base da sua salvação. Quero que você entenda isso. O sangue de Jesus é a base da sua salvação. Porque ele morreu. Porque ele derramou o seu sangue. Por isso que na ceia ele pega o cálice e diz: este é o sangue da nova aliança. Este é o sangue da nova aliança. Este é o sangue da nova aliança que é derramado por vocês. Então a base da salvação da igreja hoje, dos cristãos, é o sangue de Cristo. Por esse motivo, na hora que Jesus está ali perto de ser crucificado, ele diz ao Pai: se for possível, afaste de mim esse cálice. Todavia seja feita a tua vontade, não a minha. Deus sabia. Porque a Bíblia diz: sem derramamento de sangue, não pode haver remissão dos pecados. Jesus não morre, irmão. Você não estava aqui hoje. Deu para entender? Se você crê na redenção, como ela é, se Jesus não morre, você não estava aqui hoje. E Deus não daria um jeitinho de te salvar.
Porque Deus estabeleceu, não há remissão de pecado sem derramamento de sangue. Isso é estabelecido por Deus lá no Éden. O cordeiro que foi morto desde a fundação dos séculos. Onde foi que esse cordeiro foi morto? Muito simples. Adão e Eva, quando pecaram, se vestiram de folhas de figo, não foi? Diz a Bíblia que eles se vestiram de folhas de figo. Aquilo significa a obra humana, redenção humana. Eu compro minha salvação pelas obras, pelas minhas boas obras. Mas Deus, no seu imenso amor, Ele pegou um cordeiro, Ele matou e costurou roupas. Deus é o primeiro costureiro, o primeiro alfaiate, viu, gente? Costurou roupas para Adão e para Eva. Cobriu a nudez. Mas a folha de figo não era roupa? Era, irmão. Mas com o sol e com o tempo, a folha de figo secaria, cairia, e a nudez seria exposta de novo. Porque Adão e Eva ficaram nus. Eles viram que estavam nus. E quando um olhava para o outro, ele via a nudez do outro. Então eles se lembraram do pecado que eles cometeram. Então ali era um confronto. E Deus, para eliminar essa culpa do pecado, Deus faz o quê? Ele costurou roupas, de pele de cordeiro. Deus costurou a roupa para você, de pele de cordeiro. Não um cordeiro animal comum, mas o cordeiro, seu filho Jesus Cristo de Nazaré. Ele derramou o sangue dele por você. Ele morreu por você, para te salvar. Valorize isso. Valorize isso na sua vida. Amém? Glória a Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos agora celebrar a ceia do Senhor. Os diáconos. Pai, em nome do Teu Filho Jesus, nós oramos agora por esses elementos da ceia. Nós consagramos e dedicamos ao Senhor o pão e o vinho como elementos sagrados ao Senhor. Simbolizando o sangue de Jesus derramado, o qual, através dele, ele proclamou a nova aliança, um novo pacto entre Deus e os homens que se submeterem ao Senhor. E o corpo dele, no qual ele levou todas as nossas dores e enfermidades, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Consagramos e dedicamos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém? Amém. Podem ir. Quem vai participar da ceia, fica de pé. Quem não vai, senta. Digno é o Cordeiro de receber a glória, a força, a honra, todo o poder,
Oh, digno é o Cordeiro de receber a glória, a força, a honra, todo o poder. Anjos e querubins estão no seu trono, Senhor, e uma nuvem de glória, e uma nuvem de glória. Anjos e querubins estão no seu trono, Senhor, e uma nuvem de glória, e uma nuvem de glória. Tu és santo, 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 tu és santo, 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 tu és santo. Digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro de receber a glória, a força, a honra, todo o poder. Oh, digno é o Cordeiro de receber a glória, a força, a honra, todo o poder. Anjos e querubins estão no seu trono, Senhor, e uma nuvem de glória, e uma nuvem de glória. Anjos e querubins estão no seu trono, Senhor, e uma nuvem de glória, e uma nuvem de glória. Tu és santo, 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 tu és santo, 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 tu és santo. Aleluia. Glória a Deus. Aquele que ressuscitou, O Senhor é bom. aquele que é o Senhor. Aleluia, né? Jesus ressuscitou, né, irmão? Que maravilha! Que notícia maravilhosa, né? Glória a Deus. Eu vou abrir a Bíblia aqui naquela nossa famosa referência, né? Onde Paulo, ele ministra ali a ceia, né? 1 Coríntios, capítulo 11. Paulo, ele ensinando, né? Ele diz assim: eu recebi do Senhor que também vos ensinei que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, ele tomou o pão. Tomou o pão. Tendo dado graças, partiu e disse: tomai, e comei, isso é meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto
em memória de mim. Fazer isto em memória de mim. Quando você come o pão, participa da ceia, do cálice, você está memorizando, você está relembrando aquilo que Cristo fez pela sua vida. Para que você não seja uma pessoa ingrata e você se esqueça dos benefícios que Deus fez por você. Nunca se esqueça. Façam isso em memória de mim. As pessoas tendem a se esquecer do que as outras fazem por nós, com muita facilidade. Esquece. Aí o espírito de ingratidão vem e toma o coração da pessoa. Como está lá escrito em Romanos, em Hebreus 6, daquela pessoa que provou da boa palavra, as primícias do Espírito, provaram o sabor do mundo vindouro, e depois esqueceram de tudo isso, desviaram para o mundo, como Paulo disse, Demas me deixou amando o presente século, um homem que tinha sido um pastor, um ministro de Deus, um cooperador de Paulo. Então tem pessoas que esquecem dos benefícios que Deus. E a Bíblia não diz que Demas era perdido, não, viu? Não, ele era perdido e que se perder, não. Demas era um cooperador. Ele abandonou o Senhor. Diga assim, Senhor Jesus, muito obrigado pelo teu amor e teu cuidado para com a minha vida. Eu reconheço que o Senhor levou sobre si todas as minhas dores e as minhas enfermidades. Pelas suas pisaduras, eu sou sarado. Eu tenho direito, não segundo o meu querer e a minha obra, mas um direito que o Senhor comprou para mim, com o seu sacrifício na cruz do Calvário. Eu tenho direito à cura divina. E eu peço ao Senhor que nesse momento, que toda enfermidade, toda doença, oculta ou conscientemente, eu tenho ciência dela. Eu peço ao Senhor, pelo teu sacrifício, retire de mim, expulse de mim esta enfermidade. Em nome de Jesus, Deus, em nome de Jesus, eu rejeito toda enfermidade no meu corpo, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, pelo fruto do trigo e por este pão, em nome de Jesus. Amém. Amém. Comamos. No versículo 25 de 1 Coríntios, capítulo 11, diz assim: semelhantemente, de igual modo, ele também, depois de cear, tomou o cálice, disse: este cálice é o Novo Testamento, alguns dias, a nova aliança, no meu sangue, fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Olhe bem. É o sangue da nova aliança. Você não precisa mais cumprir nada a rito da lei. A Bíblia não ensina isso. Jesus não mandou ninguém cumprir nenhum rito da lei. A nova aliança é baseada
no sangue do Senhor, no sangue derramado. Ele pagou o preço por você. Então você tem que fazer o quê? Receber na sua vida esse privilégio e viver segundo o Evangelho de Jesus Cristo. Diga assim: muito obrigado, Senhor, por me resgatar da maldição da lei e de me transferir e de me transportar para o reino da tua graça. Muito obrigado, Senhor, por essa nova aliança, porque através do sangue de Jesus o véu se rompeu, de alto a baixo, e eu tenho acesso ao Senhor. Obrigado, Senhor, pelo sangue de Jesus, que me purifica de todos os meus pecados. Ele é a propiciação pelos meus pecados, não só os nossos. Entenda a Bíblia, viu? Mas do mundo inteiro. Assim que a Bíblia diz. Amém? Obrigado, Senhor, pelo fruto da videira e por este cálice, em nome de Jesus. Amém. Bebamos. Jesus é maravilhoso. Glória a Deus. Pronto. Agora, nesse momento, nós vamos servir ao Deus Todo-Poderoso com nossos